Bem-vindos ao IBRAcast, o podcast do IBRAC. Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional é uma entidade privada, sem fins lucrativos, foi criada em dezembro de 1992, com o objetivo de promover a realização de pesquisas, estudos e debates sobre temas relacionados à defesa da concorrência, comércio internacional e consumo. Nesse sentido, os comitês de consumidor e de compliance e investigações internas do IBRAC, que tem, aliás, vale ressaltar uma grande representatividade feminina e com abertura ao diálogo e os temas que temos em comum, tal como, né, o ESG, a responsabilidade social, durante o 29º Seminário Internacional de Concorrência, foi convidada a fundadora do Black Sisters in Law para esse podcast. Então, Dione Assis, seja muito bem-vinda. Dione é doutoranda em Direito pela UF, com a linha de pesquisa em Direito e Economia, com foco em recuperação judicial de empresas. É formada pelo curso de especialização em Direito Público e Privado da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, EMERGE. É mestre em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, em Direito do Rio de Janeiro e bacharel pela mesma instituição. Atuou como gerente jurídica do Grupo Guanabara e na Trio. É integrante do grupo de trabalho do CNMP na área de Direito da Insolvência, além de ser diretora de projetos da UIC Brasil. É membro da Comissão Permanente de Avaliação da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Lecionou na pós-graduação de Direito Civil da AVM-UCAM, na Escola Superior de Negócios e na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas e no curso IURES, Centro de Estudos Jurídicos. Muito bem-vinda novamente, Dione. Eu estou aqui com a minha colega Fabiola Meira. Ela é diretora do Comitê de Relações de Consumo do IBRAC, ela é doutora em Direito das Relações de Consumo pela PUC São Paulo, é VP da ABAREC e é sócia do Meira Brasileiro Advogados. Eu sou Maria Cecília Andrade, diretora do Comitê de Compliance e Investigações do IBRAC, membro do Conselho Consultivo do Instituto FEFIG, de Educação, Cultura e Esportes, e também sou conselheira do Centro de Estudos em Ética, Transparência, Integridade e Compliance da Fundação Getúlio Vargas, aqui em São Paulo. Dione, é um prazer estar com você, e a ideia hoje é a gente discutir a agenda de compliance e a agenda de defesa do consumidor na perspectiva da sua experiência com as Black Sisters in Law. Antes de adentrarmos nesses temas específicos, mais do ponto de vista técnico, você poderia nos contar como o movimento surgiu, quem são essas sisters que estão nesse grupo, seus principais projetos e a conquista desde a sua formação? Claro, para mim é um prazer estar hoje aqui com vocês. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. A Black Sisters in Law nasce há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, quando eu precisava indicar advogadas negras para participarem de um congresso internacional. E a Cecília, que está aqui hoje com a gente, foi uma dessas mulheres que eu identifiquei, né, com quem eu me conectei na época. E a Cecília vai lembrar bem, a ideia era que a gente fizesse um grupo no WhatsApp para a gente poder se preparar para esse congresso, pensar no congresso. Só que algumas pessoas foram sendo inseridas nesse grupo, eu coloquei outras amigas minhas, advogadas negras também, e aí as próprias colegas foram indicando outros nomes, e no final do dia já éramos um grupo, um número razoável, no dia seguinte já éramos mais de 150 colegas, e eu vi, então, pela potência das participantes, de cada uma que ingressava no grupo, a oportunidade de que ali talvez estariam as primeiras referências jurídicas negras, né, que a gente até então não tinha. E a ideia toda começa com uma forma de dar visibilidade para essas profissionais, com o mercado jurídico, né, para que elas possam acessar as oportunidades no mercado jurídico e poder viver da advocacia que elas prestam com dignidade. E aí, então, para isso, a gente começa a fazer uma série de apresentações, né, de apresentar o projeto mesmo, seja para a iniciativa privada como um todo, seja para escritórios ou para departamentos jurídicos de empresas, visando sempre conectar essa profissional. A iniciativa hoje já reúne
pouco mais aí de 2.500 integrantes, já fomos premiadas em algumas iniciativas também, e temos tido bastante êxito nessa conexão, seja mostrando às integrantes do projeto um mercado jurídico que elas desconheciam, com oportunidade de participar de congressos, de eventos, de fazer networking, seja também conectando essas mulheres com oportunidades reais do mercado jurídico, permitindo que elas tenham uma nova forma de advogar e receber conforme o mercado paga para o serviço que ela presta, né? Então, tenho tido muito prazer em fazer todo esse movimento acontecer, tenho tido muitos aliados também que vêm enxergando na iniciativa uma forma de implementar algumas políticas de diversidade e inclusão que estavam ali, às vezes, engavetadas, e tem sido, para mim, um motivo de grande orgulho. Tione, acho que Só um pouquinho. E você poderia, eu acho que, comentar um pouco aquilo que você trouxe lá no seminário do IBRAC, quem são essas profissionais e aquela motivação, assim, de você apresentar novas áreas do direito para essas profissionais. Eu acho que esse é um ponto, assim, que me toca muito pessoalmente. Sim, na medida em que elas foram chegando, né, nos grupos, elas iam se apresentando, e eu senti logo de início uma forma de se apresentar que se repetia muito, né, umas áreas do direito em que elas atuavam que se repetiam muito. Então, isso acabou ficando comprovado quando a gente começou a mapear a atuação dessas profissionais. E aí a gente hoje identifica as integrantes da Black Sisters in Law atuando basicamente em 4 áreas do direito, na sua grande maioria. Não que a gente não tenha profissionais de outras áreas, mas essas 4 áreas são as áreas mais recorrentes, que é o direito trabalhista, o direito previdenciário, o criminal e o civil. E aí me chamou muita atenção essa recorrência de atuação. E eu fui conversar com algumas delas para tentar identificar e entender por que isso acontecia. E aí foi fácil entender, né? Essas áreas do direito são as primeiras áreas do direito em que elas têm o primeiro contato quando elas começam a advogar. E aí, quer dizer, até aí não tem problema nenhum, né? Elas vão primeiro ter os primeiros clientes, exercer pela primeira vez a advocacia. A questão toda é que elas não conseguem sair dessas áreas, por mais que elas tenham interesse em migrar para outras áreas do direito, em saber um pouco mais de compliance e querer atuar, né, em querer atuar com o direito societário, com o direito antitrust, elas não conseguem acessar essas outras áreas do direito. E aí a gente, então, começou um movimento de apresentar a elas essas áreas, iniciando, obviamente, pela vida acadêmica, né, elas começariam a estudar essas áreas, frequentar congressos, né, que tenham essa temática, enfim, escrever artigos sobre essas áreas, para que elas possam, aos poucos, construir a profissional, né, e se envolver mais com a matéria, e quem sabe, a partir de então, elas possam advogar e exercer a advocacia nessas áreas também. perfeito. Tione, um prazer, né? A gente conversou ali no Seminário Internacional de Direito à Concorrência, quando surgiu aí, como a Cissa colocou, né? Surgiu ali depois de você fazer a sua excelente fala, a sua excelente apresentação no Congresso. Nós nos encontramos ali, trocamos algumas informações e aí que surgiu a ideia da gente fazer esse podcast e, felizmente, né, a gente está fazendo esse podcast justo na semana aí, digamos, que a gente teve, né, tratou da consciência negra. E no aspecto da relação de consumo, o tema ele tem sido muito debatido, é uma pauta muito importante da Senacom. O Vitor Hugo, que é o atual diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, tem se debruçado, tem feito várias reuniões em relação ao tema. E a partir de um estudo do Jonas, que é do Brasilcom, né, surgiu uma nota técnica, foi publicada em maio de 23, a nota técnica 14 de 2023, sobre as diretrizes de enfrentamento ao racismo nas relações de consumo, né, reforçando a obrigação do Estado de se posicionar, não só de estar atento, mas de se posicionar, né, em favor dos consumidores negros e além disso, essa nota técnica traz alguns estudos, né, de algumas decisões judiciais envolvendo a alegação de racismo estrutural. Qual foi a sua leitura? Qual a leitura que você faz dessa nota técnica, dessas iniciativas da Senacom, dos exemplos que foram ali trazidos, e você, na visão, né, do Black Sisters in Law,
Você acredita que o poder público, o poder judiciário estão preparados para o tratamento do tema? O que ainda precisa ser muito bem entendido? O que o judiciário e o poder público ainda não entenderam sobre essa questão, sobre o racismo estrutural na relação de consumo especificamente? Não, uma excelente oportunidade de abordar o tema. A nota técnica ela vem num momento muito propício. Primeiro porque toda vez que um tema ele é objeto de lei, né, ele, enfim, parece que a ideia é que, por conta do regramento jurídico, essa lei precisa se aplicar indistintamente a qualquer cidadão. E aí, no caso da relação de consumo, a gente tem uma falsa impressão e uma falsa sensação de que a legislação do consumidor ela vai se aplicar a qualquer cidadão, independente do seu gênero, da sua raça, da sua orientação sexual, enfim, da sua origem, como se isso fosse suficiente para regular a relação de consumo por esses consumidores que são tão diferentes, né? Então, a nota técnica com o recorte racial, ela vem mostrar muito isso. Olha, não basta só uma regulação genérica de consumo. A gente precisa começar a estudar mais aprofundadamente algumas questões específicas. O Brasil é um país diverso, é um país que tem uma população majoritariamente de pessoas negras, autodeclaradas negras, e precisa, por causa disso, dirigir as suas ações para esse público, né? Visando sempre incluir esse público no sistema como um todo, inclusive no sistema de consumo. Então, me chamou muita atenção não só os exemplos das decisões, né, judiciais que instruíram a nota técnica, como também as próprias diretrizes, né, porque são diretrizes muito importantes que vão permitir que a gente tenha uma relação de consumo mais igualitária, para que esse consumidor negro ele seja entendido enquanto consumidor e também como pessoa negra. E por que isso é tão importante? Porque a gente, e aí os últimos anos vem aprofundando um pouco mais esse tema, com relação ao racismo estrutural. O racismo estrutural é o que a gente chamava antigamente de racismo velado, né? Que a pessoa não tá demonstrando um racismo, mas implicitamente a sua conduta ou a sua fala demonstram, violenta a raça negra. E aí, por conta disso, obviamente, a relação de consumo reflete isso. Então, a gente tem empresas que fabricam produtos, que prestam serviços, que se não se atentarem ao viés racial, podem sim ser discriminadoras, né? Podem sim ser racistas, que se não se atentarem a quem está consumindo, ao seu consumidor final, podem sim ser racistas. Se não treinarem os seus funcionários, os seus vendedores, essas pessoas podem sim cometer atos raciais. Então, por isso, é importante a gente ter uma nota técnica explicativa para dirigir essas empresas de como elas devem se comportar perante o seu consumidor final, quando ele é uma pessoa negra. Então, esse é um primeiro e importante ponto que eu vejo com muito bons olhos essa nota técnica. Em especial, e me chamou muito a atenção, uma das diretrizes que fala da proteção do consumidor negro e da forma como ele é tratado, né? Como a questão da raça é tratada. Ou seja, um foco mais voltado para a questão da publicidade, que ele é muito importante na relação de consumo, afinal, é a publicidade, a propaganda que atrai esse consumidor, né, para consumir, né, esse serviço ou esse produto, e aí a empresa precisa se atentar para de que forma está buscando esse consumidor, atingir esse consumidor. Se o que ela está fazendo viola ou não, é discriminatório ou não, é racista ou não, isso precisa ser observado. Mas, para além dessa preocupação, né, da empresa, de que forma eu tô abordando isso e qual o impacto racial da minha estratégia de publicidade e propaganda, a gente tem visto muito recentemente algo que também precisa ser considerado pelas empresas, que é a questão do blackwashing, né, que é a utilização da raça, da questão racial, para a publicidade dos seus produtos e dos seus serviços, que beira até a publicidade enganosa, porque demonstra que existe ali um envolvimento com a questão racial, quando na verdade não possui. É uma forma de utilizar a questão racial para atrair esses consumidores, quando no fundo não há uma vontade genuína de praticar, né, projetos, de implementar projetos, de praticar ações voltadas e antidiscriminatórias, na verdade. Então, isso precisa ser muito bem também observado. Eu senti um pouco de falta desse tópico nessa nota, mas nada que não possa ser melhor abordado no futuro, mas é a utilização
predatória da questão racial, sabe? Parecendo que a empresa tem um envolvimento, quando na verdade não possui um envolvimento genuíno com aquela causa. Perfeito. E você acredita que o poder público, né, no poder público você já abordou, e o poder judiciário, dentro dessas decisões judiciais, você entende que eles já estão preparados para a análise dessas demandas, ou ainda falta um treinamento, digamos assim, né? Se é que a gente pode falar em treinamento. Fabiola, o desafio é muito grande, né? A população brasileira, em algumas pesquisas, reconhece que no Brasil há racismo, né? O Brasil é um país racista, há racismo no Brasil. E em que pese o racismo seja crime, a gente não tem até hoje ninguém condenado e cumprindo pena por conta de um crime, por conta do crime de racismo. E aí, muitas vezes, a gente tenta buscar a razão desse cenário, já que a gente concorda que estamos num país racista e diariamente a gente vê situações de racismo, pessoas vivenciando situações de racismo. E por que as pessoas que são os autores do fato não estão respondendo criminalmente na forma da lei, né? Qual a dificuldade? Há quem diga, e aí eu concordo, a gente pode justificar isso de diversas formas, mas existe uma parcela importante que atribui isso à falta de preparo dos aplicadores do direito, dos magistrados. A gente não tem magistrados racialmente letrados, né? A gente não tem magistrados negros, por exemplo, que entenderiam o contexto racial submetido a eles, né? Porque são pessoas negras e que certamente passaram por aquele tipo de situação. Então, na última pesquisa que eu tive acesso, parece que os magistrados no Brasil, negros correspondem a 13%. Então, 13% dos magistrados no Brasil são negros. É muito pouco ainda frente a uma população de 56%. Né? Então, a gente está falando de 87% de magistrados que não são negros, mas que se veem diante de questões raciais para serem julgadas. E aí a falta de letramento, a falta de conhecimento, a falta de experiência com esses casos fazem com que eles não reconheçam que aquilo ali tenha sido um caso envolvendo racismo, um caso envolvendo preconceito, e aí ao desconsiderar isso, eles acabam julgando improcedente o pedido, acabam rejeitando o pedido do consumidor, enfim, a gente tem então uma baixa adesão, um baixo reconhecimento desse viés, dessa rubrica, ao se considerar uma decisão judicial, em uma decisão judicial. Mas nem tudo está perdido. A gente teve aí, no final do ano passado, o Poder Judiciário, o CNJ, assinando o Pacto pela Equidade Racial no Poder Judiciário, né, em que visa aumentar o número de operadores do direito magistrados negros dentro do âmbito do Poder Judiciário. E aí, para isso, serão adotadas diversas iniciativas, obviamente respeitando a autonomia dos tribunais de justiça, né, para aqueles que já adotam política de cotas, por exemplo, mas também estimulando, recomendando a adoção para aqueles que ainda não adotam. Né? Então, o pacto vem para fomentar, para sensibilizar e para recomendar que esses tribunais possam começar a se movimentar nesse sentido, reconhecendo que a ausência de pessoas negras nesses ambientes é muito prejudicial ao sistema de justiça como um todo. Mais recentemente, eu até ouvi o ministro Luiz Roberto Barroso, que acabou de assumir a presidência do Supremo, falando que uma das medidas que serão adotadas é a implementação de uma bolsa de estudos voltada para pessoas negras se prepararem para o concurso da magistratura. E aí me parece que essa iniciativa, que é a concessão da Bolsa de Estudos concedidas pelo CNJ e pelo Supremo, será um grande paliativo, mas será bastante efetivo para né, para aquelas pessoas negras que desejam ingressar na carreira da magistratura e hoje não têm condições de se dedicar exclusivamente para essa preparação, que a gente sabe muito bem que é uma preparação que leva tempo, que exige dedicação e exclusividade, muitas vezes, para que você consiga ingressar. E aí, com isso, a gente terá, quem sabe, um número considerável de novos magistrados nos próximos concursos que vão se beneficiar dessa bolsa e da política de cotas, para aí sim a gente ter um número maior de magistrados e magistradas negros no Poder Judiciário brasileiro. Perfeito, Jane. Até para entender, por exemplo, né, esses conceitos de blackwashing, de brownwashing, como você, né, muito bem colocou, esse letramento racial que não só para os juízes, mas acho que para a população em geral, que ainda carece de mais informações em relação ao racismo estrutural, especialmente, né?
Obrigada. Passo para a Maria Cecília. O Johnny, muito esclarecedor aí teu comentário, muito obrigada. Eu vou voltar agora um pouco para essa agenda do compliance e do ESG. A gente sabe que o tema da diversidade, e aqui a gente vai pontuar mais a questão do gênero e a questão racial, ele tem dominado a agenda das empresas e dos conselhos de administração no Brasil e também no mundo. Como você vê esse movimento? Será que você pode nos contar um pouquinho como tem sido? A gente acompanha bastante as Black Sisters in Law, a gente sabe que os diálogos têm sido intensos com empresas privadas e também com os grandes escritórios de advocacia. Essa preocupação é realmente genuína? E vou fazer aqui um comentário dessa preocupação do washing, né? Nós já conversamos sobre isso em outras vezes, mas semana passada eu estava no Fórum Brasil Diverso, que foi organizado pela revista Raça, etc. E eu ouvi uma fala da Rachel Maia muito interessante sobre essa questão do washing, que é como eu pensava, mas eu não verbalizava. Mas já que a nossa grande líder, a Rachel, falou, né, eu acho que eu queria ouvir e eu queria ouvir como é que você pensa. E ela falou um pouco, houve uma pergunta sobre o washing ali no painel que estava acontecendo, e ela falou assim, sabe, eu acho que eu sou um pouco de washing, sim, mas eu estou ocupando os espaços. E aí a gente ocupa os espaços, a gente estava falando de participação em conselhos de administração, mas vale para ser sócio de escritório, vale para tudo, né, para as posições de liderança. E às vezes a gente sabe que o convite, às vezes, é para você preencher aquela cota, aquela vaga, mas quando eu entro, aí eu realmente dou o recado do que eu tenho, o que eu tenho a dizer. Eu acredito muito na questão de ocupar os espaços. Às vezes as pessoas perguntam isso, eu falo, gente, entra no espaço, vê se você consegue, né, realmente trabalhar ali, enfim, e vamos em frente, né? Que é uma agenda que vai ser um trabalho de formiguinha. Mas, enfim, eu queria saber um pouco como é que estão essas conversas, se realmente essas preocupações são genuínas, e essa questão do washing. Vou falar de trás para frente. Bom, na minha visão, quem pratica blackwashing, no nosso caso aqui, não somos nós, pessoas negras, que aceitamos os convites e somos as primeiras pessoas nos espaços. Não somos nós. Quem pratica são as empresas, né, que nos contratam com esse discurso de que pretendem ter mais diversidade e inclusão, mas se limitam a uma só. Como se a presença de um único corpo negro ou a presença de uma única mulher fosse suficiente para mostrar que ela é uma empresa diversa. E isso é blackwashing, né? O fato de eu aceitar o convite para participar desse processo de blackwashing que a empresa está proporcionando, isso não me torna uma pessoa que adere a isso. Pelo contrário, a minha consciência em aceitar esse espaço tem que ser para além da minha presença ali, né? E é o que a Rachel falou, é promover a abertura de novos espaços para novas pessoas, né? Para trazer novas pessoas, porque afinal a primeira pessoa ali assim, é muito pouco, né, para que possa ser feito. Mas se ela está ali, ela tem a abertura para promover essa ampliação de oportunidades, né? E é isso que a Rachel tem feito de maneira brilhante nos espaços em que ela ocupa. Então, isso é muito importante. Bom, eu penso, com relação à sua segunda pergunta, eu acho que a gente está num processo de transição da consciência racial, sabe? Muitos tinham, muitos não tinham, muitos acreditavam que não existia, que não era necessário, então está todo mundo migrando para um espaço comum de que existe um problema racial no Brasil e a gente precisa, então, começar a resolver. Seja para aqueles que aderiram à pauta porque entenderam que o Brasil precisa superar essa questão, porque existe uma dívida histórica, né, com a população negra no país, seja para aqueles que entenderam que a diversidade e inclusão tem um impacto na produtividade dos meus times, atrai mais investidores, enfim, então, que tenham um viés uma visão mais de lucro da adoção dessa pauta, não importa, o importa é que as empresas precisam começar a se movimentar.
o ISD ele nasce em 2014. Kofi Annan, lá na ONU, ele falou, olha, ele chamou lá as 50 maiores instituições financeiras do mundo, falou, vocês não podem mais só visar o lucro. Não é que visar o lucro seja um problema, muito pelo contrário, né? É o lucro que paga a conta, é o lucro que atrai investidor, não é sobre isso. Mas não pode ser o único objetivo de um negócio, né? Esse negócio precisa ter outros objetivos. E é daí que nascem as ODS da ONU, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. São as 17 ODS. E ali a ONU listou os principais focos que qualquer negócio precisa observar no desenvolvimento das suas atividades, né? Então, tem tanta coisa envolvendo questão racial, questão de meio ambiente, questão de governança, de ética, enfim, tudo. E serviu como um grande parâmetro, como um grande framework para que as empresas possam balizar a sua atuação, né? E para que também o próprio investidor possa entender de que forma que a empresa está atuando e o quanto ela está envolvida com a questão de sustentabilidade, para que eu possa aportar meu dinheiro ali, né? O dinheiro que eu tenho, que eu quero investir em um negócio, eu quero investir em um negócio sustentável. Afinal, ser sustentável presume uma perenidade no negócio. E quanto mais tempo o negócio estiver no mercado, ativo, mais retorno eu tenho do meu investimento. Essa é a lógica de tudo, desde o início da pauta da questão do ISD. O Brasil trouxe isso para cá muito recentemente, né? Os Estados Unidos e a Europa tá mais avançado na implementação dessas políticas, mas o Brasil começou. Acho que alguma coisa ali em 2019, 2020 tracionou um pouco mais. As empresas no Brasil estão engatinhando um pouco mais na adoção dessas medidas. É verdade, sim, que a gente percebe que a questão ambiental e a questão de governança se mostram mais bem resolvidas, mais evoluídas. Parece até que é mais palatável tratar disso em detrimento da questão social, do social. O social sempre é mais complexo. Afinal, você lida com pessoas, não é verdade? Então, as empresas estão precisando se adaptar, é uma questão de cultural, ter pessoas diferentes, de origem diferente, com experiências diferentes, dentro do meu ambiente, um ambiente tão tradicional, um ambiente tão, né, sempre controlado, né, sempre previsível, que eu construí durante tanto tempo, e de repente eu tenho que abrir as minhas portas para receber essas pessoas. Mas eu percebo também que as empresas estão se conscientizando com relação a isso, estão entendendo que isso é necessário, sim. Isso é necessário não só para fins de captura e retenção de talentos nos seus quadros, porque elas querem os talentos, né? E elas querem manter esses talentos, e esses talentos estão exigindo cada vez mais dessas empresas. Eu tive acesso recentemente a um relatório que mostrava que, para essa geração, não importa somente a questão do salário, do alto salário ou do alto cargo, o negócio precisa fazer sentido, precisa ter impacto, precisa fazer sentido para eles, né? Enfim, essa geração não está comprometida, não vai se envolver com um negócio que não tenha, que não faça sentido, que não atinja, né, de forma positiva a sociedade. E também essas empresas precisam se preocupar com seus consumidores finais, né? Afinal, são eles que consomem seus produtos e seus serviços. E se eu levo até o mercado um produto que desrespeita ao meio ambiente, um produto que não possui mulheres em liderança, um produto que não possui pessoas negras em liderança, que não respeita a LGBTQIA+, hoje, cada vez mais, essa geração também está observando isso, né? Eu vejo cada vez mais meus sobrinhos, por exemplo, que são jovens, que estão lendo os rótulos dos produtos. Eles querem saber como é que está sendo feito isso, por quem está sendo feito isso, onde está sendo feito isso. Eles estão mais conscientes, mais letrados, né, do ponto de vista do meio ambiente, do social, né? Governança ali, eles não, né, eles ficam ainda um pouco, eles só ficam sabendo mais quando a imprensa divulga algum tipo de crise, né, enfim, violação de ética, alguma coisa assim que eles ficam sabendo. E ainda assim, quando ficam sabendo, isso fica na memória deles. Falam, nossa, aquela empresa que se envolveu com uma questão de corrupção, né? Para eles isso está muito no radar. Né? Então, como é que essas empresas vão atingir esse público-alvo, esse consumidor final, se ela não está antenada com eles? Né? Considerando que eles hoje se preocupam com isso,
elas precisam se adequar a esse consumidor, precisam fazer, né, cumprir essa tabela de respeitar o meio ambiente, de ter governança e de ter impacto social, de ter responsabilidade social, envolvendo todos os grupos minorizados e com intencionalidade, né, porque não dá também para que essas empresas, né, essas iniciativas digam que querem fazer, né, mas estão esperando, né, o profissional cair de paraquedas na sua estrutura, ou enfim, não vai funcionar desse jeito. Eu não conheço nenhuma iniciativa preocupada com diversidade e inclusão que não tenha tido a intencionalidade de achar, né, esse público, de achar esses profissionais no mercado, que não tenham buscado de maneira efetiva esses profissionais. Isso se dá de maneira das mais diversas maneiras, seja por meio de contratação afirmativa. A gente tem o caso da Magalu, que fez aquele processo de trainee só com pessoas negras, que gerou ali vários prêmios para a empresa, enfim. Seja por meio de uma adoção que eu chamo mais branca, né, que é quando eles falam para mim assim: Johnny, eu não consigo ainda colocar que a vaga é afirmativa, mas eu vou dar preferência para pessoas negras, né? É um movimento, não é o suficiente, porque aqui para a gente, pelo menos na Black Sisters in Law, as colegas elas só demonstram interesse real por aplicar para algumas vagas quando elas entendem que aquela vaga é para elas, né? Então, e como é que isso acontece? Quando vem uma vaga, como vem na descrição da vaga, que é uma vaga afirmativa, né? Ou seja, aquela empresa ou aquele escritório está buscando uma advogada negra. Aí sim elas entendem que elas estão dentro de um ambiente competitivo em que elas têm capacidade efetiva de participar daquela competição, daquele processo seletivo e conseguir ser selecionada. Quando essa informação não vem, aí é muito mais difícil. Elas entendem que elas não vão conseguir de cara participar, porque elas não vão ser selecionadas nunca, porque elas nunca foram selecionadas, não é verdade? Então elas preferem nem aplicar, né? Então, assim, eu tenho mobilizado as empresas a falarem: se vocês querem pessoas negras, digam que vocês querem pessoas negras. Esse compromisso público é fundamental para esse processo, né? E é esse compromisso público que vai gerar as ações intencionais para promover essa diversidade e essa inclusão. Tione, estava aqui pensando, né, você falando dos seus sobrinhos. Ontem eu dei uma aula sobre publicidade e eu sempre trago os relatórios do CONAR. Então, em janeiro de 2023, por exemplo, o CONAR sempre traz o relatório anual do ano anterior, de 2022. E a maior parte das reclamações, das denúncias, né, porque existe a denúncia de consumidor direto no CONAR, são de jovens entre 18 e 24 anos. Né? Isso chama atenção, porque significa que esses jovens realmente, eles, como você falou, eles estão preocupados com o rótulo, eles estão preocupados com a publicidade que eles estão assistindo, eles estão preocupados, sim, se é um brown washing no momento que eles colocam ali um negro para vender um perfume, por exemplo. Então, eu achei bem interessante esse número, porque às vezes a gente tem a ideia de que o jovem não quer nada com nada. Não, esse jovem, ele está dentro do tempo útil dele, indo ali, fazendo uma denúncia, fazendo uma reclamação, atento, ao contrário do que a gente pensa, que o jovem acha que é tudo mimimi, né, que é tudo, enfim. E aí, dentro dessa pauta de governança, do social, e aí, de uma forma bem prática, assim, ouvindo a sua opinião sobre práticas inclusivas, concretas, né, e efetivas, que você já se deparou, como agora você colocou das vagas afirmativas, mas outras, né, no aspecto da relação de consumo. Então, práticas que você já viu, já se deparou, ou que você entende que podem ser adotadas, assim, a curto e médio prazo, porque a gente sabe que, às vezes, algo maior, um grande projeto vai levar um longo prazo, né, mas que a gente poderia deixar, digamos assim, de dica para quem ainda não teve esse olhar atento, de quais práticas que já foram adotadas ou que podem ser adotadas, pelo menos a curto e médio prazo, nos estabelecimentos para impedir aí, o racismo nas relações de consumo? Diversas coisas, né? E essas coisas não são fáceis. Não quero, né, minimizar, né, a complexidade desse tema. A gente está falando de, enfim, mais de 100 anos, 180 anos de um sistema escravocrata que vem se modernizando, né, mas que é perpétuo, né, não se extingue, e as pessoas vão reproduzindo
de várias formas, né? E se beneficiando, se privilegiando desses formatos. Então, não é fácil você hoje chegar para essas empresas, para esses líderes e falar que a partir de agora ele precisa adotar a política de diversidade e inclusão para incluir pessoas negras. Não, não é simples assim, né? É, por isso que eu sempre recomendo que, para iniciar esse processo, a gente precisa letrar, a gente precisa entender, conhecer a história, né? Conhecer a história que não nos contaram, né? Conhecer a formação da população brasileira, conhecer os números, né? Fazer o teste do pescoço, entender, se confrontar com a realidade. Para aí sim, a partir disso, entender que pode fazer alguma coisa, porque independente do local onde você está e dos recursos que você sempre vai conseguir fazer alguma coisa para mudar essa realidade. E aí sim você começa a adotar as políticas que hoje são diversas. Enfim, a gente tem a constituição de comitês dentro da empresa para começar essa sensibilização com relação a esses temas que são temas complexos, né? E a partir dessa sensibilização, desse envolvimento com a temática, a gente começa então a pensar estratégias para melhorar, cada uma dentro da sua realidade. Seja treinando os vendedores, treinando aqueles que pensam o marketing. Eu gosto muito de citar um exemplo de uma linha de cosmético que há muito tempo ela foi lançada e o nome do produto, do creme que era para cabelo afro, era alguma coisa parecida com desmaia leão, alguma coisa assim, né? Derruba leão, alguma coisa assim. E aí esse creme ele encalhou. E aí por que que ele encalhou? Ele encalhou porque as mulheres negras quando viram um creme com esse, não falaram, eu não vou comprar um produto que chama meu cabelo de leão e acha que eu tenho que desmaiar o meu cabelo, né? Não vou comprar esse produto. E muito provavelmente a equipe de marketing, de estratégia dessa empresa que pensou esse produto não era uma equipe diversa. Porque se tivesse uma mulher negra ali, certamente ela falaria: não bota esse nome. Né? Eu não consumiria um produto com um nome desses. Né? E eu acho que foi uma grande lição para essa empresa, né, de falar, olha, vamos passar né, a contratar consultorias para a gente entender o nosso público-alvo e saber o que de fato a gente tem que falar, a linguagem que a gente tem que falar, para a gente poder alcançar esse público. Né? Então, precisou de um letramento interno para que eles pudessem refazer todo o produto e aí o produto pudesse voltar para o mercado. Então, pode parecer simplista, mas esse letramento inicial ele é muito importante, porque ele é um processo de conscientização. Ele precisa ser duradouro, ele precisa ser permanente, né? As pessoas precisam, né, estarem sempre estudando, indicando literatura, para aí sim começar a implementar as políticas efetivas, não só dessa de conscientização, mas da contratação, né, dos seus funcionários, do seu corpo interno, de vendedores que vão estar lá na loja para atender esses clientes, né? Porque como eu falei, os vieses são inconscientes. As pessoas que são racistas, né? Elas não é que elas sejam racistas muitas vezes, nossa, mas eu não fiz com a intenção, né? Mas é muito difícil para nós que somos negros termos que contar com a sua intenção em querer ou não fazer alguma coisa. A gente quer que você nos respeite. Não, por mais que você não tenha tido a intenção, mas você me feriu quando você presumiu que ao entrar uma mulher negra e uma mulher branca numa loja, você colocou o segurança para perseguir a mulher negra. O que isso não é, né? O que isso é senão racismo, né? Então, preparar esses profissionais que vão atender diariamente nas lojas e prepará-los para receber, né, a população que vai consumir. E aqui é um tópico importante para aqueles que ainda entendem que a questão do Brasil é social e não é racial. Não é, ela é uma questão racial ainda é uma questão racial. Não basta, a pessoa negra pode ter alcançado os melhores postos de trabalho, pode ter um rendimento muito bom frente aos demais, mas ainda assim ele é uma pessoa negra que, se ele não tiver bem arrumado, enfim, externalizando uma suposta riqueza, ele não vai ser tratado como as demais pessoas brancas que estão com roupa de academia entrando no supermercado. Entende? E pode frequentar e pode rodar o supermercado sem nenhum constrangimento, que não vão ser abordadas. Então, mas a pessoa negra, para poder fazer isso, ela precisa se arrumar, precisa se preparar, precisa colocar uma roupa que a destoe, que não a confunda com uma pessoa que seja uma pessoa pedinte, como morador de rua, porque é uma presunção de que ela, ao entrar ali naquele ambiente, vai necessariamente furtar algum produto, algum item. Então, essa preparação
desses funcionários, ela é essencial para o mercado de consumo, para entender que qualquer pessoa que esteja ali pode consumir qualquer coisa. As pessoas têm consciência. Eu não vou entrar numa loja de uma grife sem saber, né, não sabendo que ali é uma loja de uma grife, que os preços ali são caros. Então, eu tenho consciência disso. Né? E aí presumia inicialmente que, olha, esse produto é muito caro. Existem questões muito silenciosas, né? Tipo, olha, doutora, mas esse produto esse está um pouquinho mais caro. Tudo bem, mas eu não estou perguntando o preço para você, né? Eu estou aqui porque eu quero consumir. Eu já passei pessoalmente por esse tipo de situação, né? De falar para mim que é caro e eu não te perguntei se é caro ou não é caro. Eu estou aqui para consumir. Você fala isso para uma pessoa branca quando vem aqui falar com você, vem aqui para consumir. Você não faz esse tipo de abordagem. Então, tratar esse consumidor, respeitar o tratamento igualitário que você tem que dar ao consumidor, e aí, por conta disso, considerando esse viés inconsciente, preparar o seu funcionário para receber essa consumidora e esse consumidor negro, né? Para que ele não seja taxado como uma pessoa que está ali perdida, que entrou por engano naquela loja, sem conhecer aquela loja, quando não. E eu já cansei de sair de loja sem consumir, porque eu fui tratada dessa forma, né? E eu não admiti, enfim, eu nunca mais voltei na loja, nunca mais consumi a loja. Então, por isso até a diretriz da Senacom é importante nesse sentido, de dar um tratamento mais profundo e dirigido para o consumidor negro, para que as empresas possam pensar e refletir sobre os produtos e serviços que elas estão colocando no mercado para atender também a população negra consumidora. E, Johnny, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, e para quem quer começar a entender a questão do letramento racial, você tem alguma dica de um livro que ajude, didático, para os nossos ouvintes? Claro, assim, acho que para quem vai começar, né, e para quem está buscando esse letramento, acho que uma forma bacana de iniciar é o Manual Antirracista da Djamila Ribeiro. É um livro didático, profundo, mas bem esclarecedor, tanto para a população negra que quer entender o que aconteceu, né, mas também para as pessoas brancas aliadas que querem entender como podem contribuir para a erradicação do racismo, enfim, para ter uma postura mais, enfim, favorável, né, enfim, possa abraçar a causa racial. Então, acho que a gente está caminhando aqui para o fim do nosso IbraCast. Foi um bate-papo super enriquecedor e eu acredito que a gente poderia gravar mais IbraCast discutindo esses temas, porque realmente, como a Johnny ressaltou, o letramento é o primeiro passo, né? Então, eu acho que é importante aqui para o nosso público conhecer esses dilemas ou tentar se aprofundar nesses dilemas. Então, Johnny, eu gostaria de agradecer, em nome do meu comitê do nosso comitê de compliance e investigações internas, pela sua participação. Não sei se a Fabiola quer falar do comitê de consumo. Sim, não, agradecer em nome de todo o Comitê de Consumo, né? Como a Cissa falou no começo, é uma pauta que abrange os dois comitês, é uma pauta que sempre esteve na nossa, pelo menos no Comitê de Consumo, né? E no ESG também com a Maria Cecília. A gente debateu bastante a nota técnica no Comitê de Consumo, quando lançada em abril, e uma parceria muito forte com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que sempre conta com o IBRAC também, para os debates, para auxiliar nas questões, nos estudos. Então, foi uma incrível participação, Dione. Faço questão de compartilhar aqui esse nosso podcast com o diretor do DPDC, com o Vitor Hugo, que com certeza vai ser fundamental também para a continuidade dessas discussões na Senacom. Né? Então, em nome do Comitê de Consumo, agradeço imensamente. A gente espera contar com você em outras oportunidades também. Não tenha dúvida, eu agradeço muito a oportunidade, podem contar comigo, sempre que precisarem, eu tenho o maior prazer de vir aqui falar com vocês e trazer as Black Sisters in Law também para falarem com você, e aí sobre as outras áreas do direito em que elas atuam, sobre as suas especialidades, será um prazer para elas também. Perfeito. Muito obrigada, em nome do IBRAC também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.